Bem, vamos continuar então nossa discussão na pneumologia, falando sobre uma aula que é uma aula... É uma piada, vai. A aula de neoplasia de pulmão é uma aula diferente das aulas normais de neoplasia. Porque graças a Deus mesmo, a gente não precisa disso aqui. Não precisa. Não sei porquê, mas as provas de residência, elas gostam de umas coisinhas meio engraçadas, relacionadas à neoplasia de pulmão. São umas questões diferentes do normal. E isso facilita um pouco a discussão de um assunto que geralmente é um assunto que não nos atrai tanto assim, né? Mas vocês verão nesses próximos minutos como que é legal fazer questão de neoplasia de pulmão. E cai muito. Sabe por que cai muito? Porque tirando tumor de pele, é o tumor mais frequente no mundo inteiro e é um tumor que mais mata. E mata muito, porque na hora que a gente descobre que o indivíduo tem tumor de pulmão, muitas das vezes já está em fase avançada, o pulmão é grande demais, até que o indivíduo manifeste sintomas por conta daquela maçaroca que está crescendo, demora para ele começar a ter dispneia, tosse, enfim. Então, por isso, o tumor de pulmão tem uma certa dificuldade para o seu diagnóstico. Quando a gente descobre que o indivíduo tem um tumor de pulmão, provavelmente ele já está se desenvolvendo ali há um bom tempinho. Já tem um tempinho que ele está crescendo no tórax do indivíduo. Isso não é de uma hora para outra, não. Né? Não é de uma hora para outra. Agora, mesmo com todo esse tempo, a gente tem muita dificuldade em definir o diagnóstico de tumor de pulmão, ainda hoje. Né? Então, é um tumor que nos preocupa muito na prática diária. Para ter esse tumor de pulmão, para ter neoplasia pulmonar, o indivíduo tem que ter fator de risco. Tem que ter culpa no cartório. Não é à toa, não, que ele vai entrar nessa discussão. De longe, a gente sabe, o principal fator de risco para o tumor de pulmão é tabagismo. De longe é tabagismo. 90% dos casos de neoplasia de pulmão tem o tabagismo envolvido na sua origem. 90%. Cuidado. Os outros 10% que não tem o tabagismo envolvido não são tão infrequentes assim não. Porque o tumor de pulmão é tão comum que a gente vive encontrando casos que estão dentro desses 10% que nunca fumaram. Tá? Então, apesar de relativamente se parecer ser pouco, na prática a gente vê muita gente com tumor de pulmão e que nunca fumou. E fumar qualquer coisa faz mal. Qualquer coisa aumenta o risco de desenvolver a neoplasia pulmonar. O cigarro é o mais implicado porque de todos os dispositivos fumáveis é aquele que o indivíduo mais fuma, né? Que ele mais fuma unidades todos os dias. Então o cigarro acaba sendo o mais emblemático de todos. Dependendo da intensidade do fumo, o risco relativo de desenvolver neoplasia vai ser proporcional. Para quem fuma mais de 20 cigarros por dia, existe uma regrinha que diz que para cada um cigarro a mais por dia é uma vez a mais de risco de desenvolver neoplasia de pulmão que esse indivíduo tem. Tá? Quando o indivíduo para de fumar, o risco de desenvolver neoplasia diminui. Não é tão importante como, por exemplo, para a doença cerebrovascular, que daí a 5 anos, máximo 10 anos, o risco cessa. Não é tão importante como para a doença cardiovascular, doença coronariana, que depois que o cara para de fumar, depois de uns 5 anos mais ou menos, o risco já voltou ao normal. Para a neoplasia, o indivíduo precisa de muito tempo para se livrar do cigarro, de 15 a 20 anos. Ainda assim, existem alguns dados na literatura sugerindo que mesmo depois de 15 a 20 anos, alguns indivíduos ainda têm um risco aumentado de ter neoplasia de pulmão. Ainda assim, vale a pena parar de fumar sempre. A proporção que o tempo vai passando, o risco vai diminuindo, não tenha dúvida disso. Tá? Então, nunca deixar de valorizar o cigarro, porque de fato é o fator de risco mais emblemático como origem das neoplasias, mas o fato do indivíduo nunca ter fumado não fala que ele não tenha neoplasia. Outros fatores são menos emblemáticos. Por exemplo, é possível que dieta adequada seja um fator protetor, mas isso nunca foi documentado claramente na literatura. Ninguém sabe se é porque são indivíduos que geralmente não fumam também, porque têm hábitos mais saudáveis, né? Mas isso é descrito, né? Que é possível que fatores dietéticos possam auxiliar. A exposição ocupacional é o contrário. Dependendo daquilo que o indivíduo esteja exposto, assim como a fumaça do cigarro, ele pode ter um risco aumentado de desenvolver tumor. Por exemplo, a exposição ao asbesto, ao amianto, se o indivíduo fumar, o risco de ter câncer de pulmão aumenta em 60 vezes. Olha que absurdo, 60 vezes. É muito grande o impacto que algumas exposições ocupacionais podem trazer. E a imensa maioria delas se associa com a possibilidade de aumentar o risco de câncer de pulmão. Exposição à sílica, né? Exposição a asbesto, enfim. São várias exposições que podem ter esse aspecto.
Fator hereditário é importante, quem tem história de tumor de pulmão na família tem um risco aumentado de desenvolver tumor, e o indivíduo também, se tem história prévia, ele mesmo de tumor de pulmão, não tem a dúvida. O risco de ter um novo episódio é maior. Doenças pulmonares já instaladas, um pulmão que já é doente, tem mais facilidade também de ser um sítio para o tumor de pulmão. Então, indivíduos que têm um DPOC, silicose, doença pulmonar fibrosante, asbestose, têm um risco maior de desenvolver neoplasia. Claro, nenhum desses fatores é tão emblemático como o cigarro. O cigarro, de longe, é quem ganha em termos comparativamente com os outros fatores de risco. Tá certo? Agora vai começar a brincadeira. Olha só. No tumor de pulmão, a gente tem que conhecer a classificação histológica. Tem que conhecer. Porque essa é uma das bobeiras que a prova gosta de perguntar. Esses são os 4 tipos histológicos básicos do tumor de pulmão. Eu podia até tirar um aqui, porque não tem muita importância. Mas vamos deixar os 4, porque eu não gosto do número ímpar. Então, o primeiro deles é o carcinoma de células pequenas, o segundo é o epidermoide, o terceiro o adenocarcinoma e o quarto o carcinoma de células grandes. O mais comum deles é o adenocarcinoma. E vocês devem se perguntar, vem cá, não está em ordem alfabética, não está também em ordem de frequência. Que diabo de sequência é essa que está escrito aí? É por um pequeno detalhe. Existe uma separação na relação anatômica desses tumores dentro das neoplasias pulmonares. Os dois de cima, o carcinoma de células pequenas e o epidermoide, são chamados tumores centrais. E os de baixo, adivinhem, são os periféricos. Por que isso é importante? Primeiro, porque a prova pergunta. E segundo, porque dependendo de onde o tumor se localize, ele pode gerar manifestações clínicas diferentes. Por exemplo, um tumor central pode envolver uma grande via aérea, pode envolver um grande vaso mediastinal. Um tumor periférico pode envolver a pleura e dar mais derrame pleural. Já caiu. O paciente tem um tumor de pulmão com derrame pleural. Qual o diagnóstico mais provável? Sei lá, adenocarcinoma, porque é periférico. Tá? Então isso aparece muito na prova. Além disso, tem outras bobeirinhas também. Tem outras. Esse daqui é a grande piada dos tumores de pulmão, carcinoma de células pequenas. Ele é um tumor neuroendócrino. E ele é um tumor folclórico porque ele costuma aparecer com muitas síndromes paraneoplásicas. Como é um tumor neuroendócrino, ele produz uma série de substâncias que simulam a ação de alguns hormônios e ele acaba trazendo consigo manifestações neurológicas, endocrinológicas, enfim. Vem cheio de manifestações clínicas sistêmicas, não restritas às manifestações locais do tumor. De todos os tumores de pulmão, ele é o mais agressivo, ele duplica muito rapidamente, muito rápido. Agora, se ele é um leão de um lado, quando a gente começa a tratar, ele é um gatinho. Porque tumor de pulmão, tumor de uma forma geral, quanto maior o índice mitótico dele, maior é a resposta à quimioterapia. Pelo menos na fase inicial. Depois pode sair de controle, mas na fase inicial ele responde bem. Então, quando começa a tratar, geralmente a resposta inicial é favorável. Infelizmente, na maioria das vezes, o paciente já chega com doença avançada, porque ele cresce muito rápido. Ele gera metástases muito rapidamente. Uma outra característica desse tumor, muito interessante, é que de todos ele é o que tem mais relação com o cigarro. 98% dos pacientes que têm esse tumor aqui, esse tipo histológico, fumam ou já fumaram. É muita coisa. 98%. Quem divide com ele as áreas centrais do pulmão é o carcinoma epidermoide. Antigamente ele era considerado o tumor mais comum. A duplicação dele é um pouquinho mais lenta, né? 3 meses a 3 meses e meio. E uma característica muito interessante do carcinoma epidermoide, do carcinoma espinocelular, é que ele é o tumor que costuma cavitar. Faz diagnóstico diferencial com tuberculose, tá vendo? Tuberculose, tem uma cavidade, eu fiz exame de escarro, está negativo, eu vou tratar a tuberculose. Cuidado, pode ser um carcinoma epidermoide de pulmão. Tumor também cavita. Tá? Então essa é uma característica emblemática dele que vira e mexe, aparece na prova. O adenocarcinoma, que é o subtipo histológico mais comum, ele tem uma duplicação mais lenta, é menos agressivo que os dois que nós discutimos anteriormente. É um tumor mais periférico e de todos, atenção, é o que tem menos relação com o tabagismo. Mas não quer dizer que não tenha. Tem. Só que é menos que os outros. Enquanto o carcinoma de células pequenas, 98% dos indivíduos fumam ou já fumaram, no adenocarcinoma, fumam ou já fumaram 80%, 85%.
Então, o tumor mais frequente de pulmão em quem nunca fumou é o adenocarcinoma. Ele tem um subtipo chamado bronquíolo alveolar, que é um subtipo de tumor que não aparece como uma massa, não, no exame. Aparece como uma consolidação, parece uma pneumonia. Aí o que acontece? O indivíduo já está com o tumor se desenvolvendo, que parece uma pneumonia na imagem, mas ele não tem sintoma nenhum. Um belo dia ele gripa. Aí ele vai no pronto-socorro, pede uma radiografia e olha a opacidade assim, pneumonia, trata. Tudo bem, até aí todo mundo poderia fazer isso, tem que tratar mesmo. Só que a gente tem que repetir a imagem depois para ver se a mancha sumiu. E aí na hora que a gente repete, às vezes, vê que a mancha, o indivíduo está ótimo, mas a manchinha não sumiu. Consolidação persistente tem que ser investigada, porque pode ser tumor de pulmão. E um dos que se manifesta dessa forma é esse subtipo bronquíolo alveolar. Todo indivíduo que tem mais de 50 anos e todo indivíduo que fuma ou já fumou, depois que trata uma pneumonia, tem que repetir o exame de imagem para ver se a mancha sumiu. A gente espera um mês e meio, mas tem que repetir. Porque a mancha pode ser só a cerejinha do bolo. Ele era outra doença e aquela mancha ali é um tumor que está se desenvolvendo. Então é obrigatório, em mais de 50 anos, indivíduos que fumam ou já fumaram, ter um exame de imagem depois para a gente buscar se não pode ser uma neoplasia que estava ali só enganando a gente. Esses indivíduos, quando tem queixa, eles produzem muita secreção. Esse tumor, esse subtipo histológico, ele gera hipertrofia de glândulas mucosas, esses indivíduos podem vomitar secreção. Quando tem queixa, geralmente é isso. Mas ele é um tumor muito indolente, a gente tem muito tempo para definir o que vai fazer. Às vezes o indivíduo convive com ele 5, 6, 10 anos e não tem evolução com metástase. O tratamento é tirar ele fora, como a gente faz com qualquer outro, porque ele tem risco de metastatizar. Mas, de fato, ele tem uma evolução muito indolente. Por fim, não merece comentários, o carcinoma de células grandes é um diagnóstico de exclusão. Quando o patologista vai olhar no microscópio, ele pensa, será que é carcinoma de células pequenas? Não. É epidermoide? Não. É adenocarcinoma? Não. Então é esse daqui. É um diagnóstico histológico de exclusão, o carcinoma de células grandes. Não tem muito a falar dele, a não ser lembrar que ele é um tumor mais periférico. Tá? Por ser mais periférico, ele pode gerar derrame pleural. Tudo bem? O que a gente espera encontrar no quadro clínico do paciente com tumor de pulmão? Os sintomas são muito variados, a gente não tem achados específicos na neoplasia de pulmão. O que angustia é que muitas das vezes os pacientes já chegam com sintomas de doença avançada. Isso é o que angustia. Tá? E aí onde quer que seja metástase. Síndrome do primeiro neurônio motor, por conta de uma metástase do sistema nervoso central. Tá? Então são coisas que a gente costuma ver muito nas neoplasias de pulmão. Agora, a prova gosta demais de perguntar os folclores da neoplasia de pulmão. E vem mais um desse aqui agora, que são os efeitos diretos e indiretos das neoplasias de pulmão. O indivíduo pode desenvolver algumas síndromes por contiguidade. A neoplasia está ali, ela afeta algum órgão adjacente e gera uma síndrome clínica. Ou por efeito à distância. Por efeito direto, ele pode ter, por exemplo, derrame pleural e atelectasia, mas isso não importa não, a prova não importa. A prova gosta mesmo dessas três aqui, ó. Síndrome de Claude-Bernard-Horner, síndrome de Pancoast e a síndrome de cava superior. E o indivíduo pode ter também manifestações à distância, e aí são as famosas síndromes paraneoplásicas. O tumor produz substâncias específicas e gera uma série de manifestações. A prova gosta muito disso, tem que lembrar, tem que lembrar. A primeira delas é a síndrome de Horner, ou de Claude-Bernard-Horner. A síndrome de Horner ela acontece porque o indivíduo desenvolve um tumor no lobo superior de um dos pulmões. Geralmente esse tumor se desenvolve no sulco da primeira costela, é uma impressão anatômica que nós temos no lobo superior. O tumor vai crescendo, crescendo, crescendo e comprime o simpático cervical. Comprime a cadeia simpática cervical. Na hora que ele faz isso, o simpático, off, desliga o simpático. E o indivíduo vai ter uma denervação simpática que vai ficar só com o tônus parasimpático em uma hemiface. Resultado, o que o parasimpático faz na hemiface? Enoftalmia, miose, pitose palpebral e anidrose ipsilateral. Anidrose daquele mesmo lado. Tudo isso por compressão, por denervação simpática. Isso acontece em tumor no lobo superior, geralmente no sulco da primeira costela. Esse tumor recebe o nome. Esse tumor é denominado tumor de Pancoast. Então, olha só, o tumor de Pancoast no sulco superior comprime o simpático cervical, gera anidrose, pitose, miose e anoftalmia. E isso é denominado síndrome de Horner. Muito cuidado
Para não confundir a síndrome de Horner, que vem com menoftalmia, miose, pitose anidrose, que acontece por compressão da cadeia simpática cervical, tumor do sulco superior, que é chamado tumor de Pancoast, com a síndrome de Pancoast. Muito cuidado, são coisas diferentes. O tumor de Pancoast é o tumorzinho que está lá no lobo superior. A síndrome de Pancoast é uma síndrome que se caracteriza por um tumor também no lobo superior, às vezes até o de Pancoast, mas que comprime outra coisa, comprime o plexo braquial. E aí o indivíduo tem dor no braço ou no ombro, parestesias no braço, diminuição de força muscular naquele braço. Fica rodando PS, PS, PS. É osteomuscular, toma remédio, nada resolve, até que radiografa o tórax e vê a maçaroca no lobo superior dele, do pulmão envolvido. Né? Então, muito cuidado só para não confundir as nomenclaturas, né? Não confundir as síndromes. Muitas vezes elas acontecem em conjunto, tanto na prática quanto na prova. Tem uma questão, salvo engano, de 2009, do Hospital Servidor Público Municipal de São Paulo, que é prova da Fundação Carlos Chagas, na época, e que botou um caso clínico de um indivíduo que tinha parestesias, redução de força muscular em um braço e tinha miose, salvo engano, enoftalmia. Quando a gente olha a questão, pensa assim, meu Deus, é um caso de neuro, eu não entendo nada de neuro, eu estou perdido, não tem nada de neuro. Ele perguntava qual era o próximo exame a ser feito. Aí tinha lá, eletroneuromiografia, ressonância magnética de crânio, tomografia de crânio, e perdido lá no meio tinha tomografia de tórax. O que a tomografia de tórax está fazendo ali? Tem alguma coisa estranha. Né? Aí quando a gente olha a questão de novo, é por causa daquele bendito tumor do lobo superior. E de fato, né, o indivíduo tinha manifestações das duas síndromes e a ideia era fazer uma tomografia de tórax naquela questão para tentar definir a etiologia. Tudo bem? Então essas síndromes aparecem muito em prova, essa aqui também. Essa setinha vermelha está mostrando o que não tem. O que que não tem na tomografia desse indivíduo? A veia cava. Cadê a veia cava dele? Não tem. Ficou só uma luazinha crescente ali, né? Ou minguante, sei lá, eu nunca sei qual é a certa. O certo era que a veia cava devia ser arredondada, né? Arredondada com o mesmo calibre do que a gente vê na aorta descendente. Era para ser desse jeitinho. Mas não tem veia cava aqui. Não tem porque ela foi comprimida por conta de uma grande massa que apareceu no mediastino desse indivíduo. Numa situação como essa, em que a veia cava estiver comprimida, o indivíduo vai ter dificuldade para fazer a drenagem venosa do tronco superior. Ele não vai conseguir dar vazão ao sangue que está acumulado aqui em cima. Resultado, o indivíduo vai desenvolver uma síndrome edemigênica localizada. Síndrome edemigênica localizada é sempre por compressão vascular. Sempre. Síndrome edemigênica por insuficiência cardíaca, cirrose, insuficiência renal, enfim. O indivíduo vai ter edema onde a gravidade botar o líquido. Se a síndrome for localizada em uma perna só, mas não é na outra, é no dedão, no dedo da mão, é na cabeça, é compressão vascular. É compressão vascular. Então esse aqui, que a veia cava está entupida, não dá para o sangue sair, o sangue fica preso, incha tudo, braço, cabeça, turgência jugular, o indivíduo fica pletórico, fica com o rosto meio azulado, por conta do sangue venoso que está represado nessa região. Se ele se deita, independente do decúbito, ou se joga o corpo para frente, ele comprime mais ainda a veia cava e piora. Ele se sente pior ainda. Essa situação de compressão da veia cava geralmente é por neoplasia. Ou neoplasia de pulmão ou linfoma. Até pode ter outras causas, trombose da cava, enfim. Mas geralmente é tumor de pulmão ou linfoma. Dentre os tumores de pulmão, olha aí como é que as coisas vão se encaixando, e a prova gosta disso. Quais são os que mais causam síndrome de veia cava? Os tumores centrais, porque eles estão perto da veia cava. Quem são? Células pequenas e epidermoide. Principalmente as células pequenas. Por quê? Porque é o que cresce mais rápido. E ele cresce rápido, 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 não dá tempo da veia cava ir se acomodando, não. Ela já vai sendo comprimida de vez. Então ele é o que mais causa síndrome de veia cava superior. Antigamente ela era considerada uma urgência oncológica. Chegou, manda para a radioterapia logo. Hoje em dia, não. A gente só faz radioterapia de imediato se as vias aéreas estiverem sendo comprometidas também. E por quê? Porque fazer radioterapia nesses indivíduos pode alterar a arquitetura histológica do tumor. E aí quando a gente precisar definir que tumor é esse, linfoma, células pequenas, enfim, a gente não vai conseguir, vai ter dificuldade porque a radioterapia destruiu a massa tumoral do indivíduo. Então, hoje não é mais urgência, não precisa mais fazer radioterapia. A ideia é investigar e definir a etiologia do quadro. Por fim, em relação às manifestações dos tumores globais, vem as síndromes paraneoplásicas. E aqui a gente vê o quanto que o tumor de células pequenas ele é importante nesse contexto. Eu coloquei algumas aqui, mas se eu continuasse o quadro, só ia dar ele. É células pequenas sempre.
Células pequenas é o tumor que mais se associa a manifestações diversas, síndrome de Cushing, polineurite, enfim, demência. O indivíduo pode ter várias manifestações relacionadas a peptídeos produzidos pelo carcinoma de células pequenas. Tem exceções. Uma delas é a hipercalcemia. Hipercalcemia é uma manifestação que é comum a todos os tumores epidermoides. É uma manifestação que é comum a todos os tumores espinocelulares. Isso é universal, independente de onde ele esteja, pulmão, esôfago, pele, enfim. O indivíduo pode ter hipercalcemia. E a outra é a chamada osteoartropatia hipertrófica, que é mais vista no adenocarcinoma. O indivíduo tem uma reação periosteal nos ossos longos e baqueteamento digital. O baqueteamento digital, é que recebe esse nome mais feio ainda, né, da osteoartropatia hipertrófica, ele muitas das vezes vem acompanhado de reação no periósteo que dói pra caramba. Esses pacientes têm muita dor nos ossos longos sem ter metástase. Não tem metástase, não. Isso acontece por produção excessiva de fator de crescimento derivado de plaquetas e que costuma hipertrofiar as partes moles dos dedos. Né? O mais interessante disso daqui é que se a gente tratar a neoplasia do indivíduo, se ele for curado, em 60% a 70% dos casos o baqueteamento desaparece. Olha que coisa, desaparece mesmo, volta ao normal. Então isso não é uma alteração fixa, inexorável não, pode voltar atrás. Tá certo? Então essa é uma outra síndrome paraneoplásia que a gente não vê mais no carcinoma de células pequenas, mas sim no adenocarcinoma. Nós vimos uma série de manifestações, né, dos tumores de pulmão, mas a gente precisa definir diagnóstico, tem que definir diagnóstico. E para definir diagnóstico e o tipo histológico, a gente vai lançar mão de vários exames. A gente precisa de exame de imagem, óbvio, né? E vai precisar biopsiar. A biópsia pode ser por broncoscopia, pode ser por mediastinoscopia, se a massa for mais central, pode ser por biópsia cirúrgica pulmonar também. Uma vez definida a presença de um tumor de pulmão, a gente vai precisar fazer o estadiamento. E o estadiamento do tumor de pulmão é feito com 2 exames. Tomografia ou ressonância de crânio, e cintilografia óssea ou PET scan. A ideia é ver cabeça e esqueleto. E só precisa ver isso? Sabe por quê? Porque quando a gente dá o diagnóstico de tumor de pulmão, a gente já viu uma tomografia do tórax. A tomografia, não sei se vocês já perceberam, mas toda a tomografia de tórax, ela vai até a suprarrenal. Ela pega o fígado e a suprarrenal. Isso tem uma razão de ser. A razão de ser é que se o indivíduo tiver um tumor, uma lesão suspeita, a gente com 2 cortezinhos a mais já consegue ver se tem doença secundária em 2 compartimentos importantes, que são fígado e suprarrenal. Por isso que no mundo inteiro, toda a tomografia de tórax vai até fígado e suprarrenal, que é para a gente não perder a chance de já ver esses 2 órgãos que são sede frequente de metástases pulmonares. Então, para fazer o estadiamento é ver o pulmão, mediastino, fígado, suprarrenal, cabeça e osso. É isso que a gente precisa para estadiar uma neoplasia de pulmão. Certo? É isso que a gente vê, ó, um paciente com neoplasia. Uma opacidade homogênea, arredondada, projetada no terço médio do hemitórax esquerdo. Isso não pode ser um tumor fantasma? Até poderia, se fosse um indivíduo com insuficiência cardíaca, enfim. Mas não, isso aqui de fato é um tumor de pulmão. É uma massa pulmonar que se deu o diagnóstico de tumor de pulmão. Outro exemplo, olha só, carcinoma epidermoide. Uma opacidade heterogênea projetada no terço superior do hemitórax direito, e quando se viu na tomografia era uma cavidade com paredes espessadas e irregulares. Isso daqui, se pensa em tuberculose, claro, como se vê uma imagem como essa, pediu a baciloscopia, veio negativa, tem que pensar que deve ser neoplasia, tem que biopsiar. Não dá, vou dar tratamento e ver o que acontece. Não vai perder tempo não, pode ser neoplasia, cuidado. Outra situação, o indivíduo que o corte tomográfico axial, coronal, mostrou a presença de uma massa bosselada. Olha a fissura, pequena fissura, a massa bosselada no lobo superior, que a gente via também no outro corte tomográfico, no corte axial, uma massa bem irregular. Toda lesão pulmonar arredondada com mais de 3 centímetros se chama massa. E toda massa, até prova em contrário, é neoplásica. Toda massa tem que ser investigada. Não dá para dar antibiótico e ver o que acontece, dar remédio para tuberculose e ver o que acontece. Não, tem que ser investigada. Até prova em contrário, é neoplásico. Às vezes o achado é mais sutil. Existe uma assimetria de imagem, aqui tem uma opacidade que a gente não vê do outro lado, e essa opacidade está desviando a traqueia para o lado esquerdo. Isso também era um tumor de pulmão. Então, eventualmente, os achados são mais sutis, nem sempre são tão emblemáticos como nós vimos até então. Essa imagem já vimos, esse é um tumor fantasma, isso é insuficiência cardíaca, é o tumor que melhora com diurético, né? É uma imagem fusiforme na radiografia e é só derrame pleural acumulado na fissura. Bem,
O estadiamento, seguindo a rotina da maioria dos tumores, é feito através do sistema TNM, características do tumor, de gânglio e de metástase. A gente não precisa saber o estadiamento do tumor de pulmão completo. No entanto, é interessante lembrar que existem alguns dados emblemáticos. Por exemplo, tem que lembrar a presença de metástase é importante, óbvio, para definir tumor inoperável. O N3, que é um tumor que tem o gânglio que está no mediastino, o gânglio mediastinal, no hilo do outro lado ou no compartimento supraclavicular. E um T4. O T4 é um tumor que invade as coisas. T4 é um tumor que invade as coisas. Se eu souber o que é um T4, um T3 e um M1, eu sei o estadiamento do tumor de pulmão e eu vou descobrir quais são aqueles casos que dá para operar e quais que não dá. O T4, N3 ou M1 ainda que mas a regra, a tendência é considerar que esses casos são tumores inoperáveis. Tá? Então basta conhecer quem é o T4, N3 e o M1 se quiser se divertir nesse aspecto de estadiar os tumores de pulmão. Isso é um T4, invadindo tudo. Eu não sei onde é pulmão, onde é mediastino, não sei onde é parede torácica, nada, está invadindo tudo. Tem até derrame pleural associado. Derrame pleural que hoje é considerado metástase. Né? Antes a gente estadiava até junto com o T, mas hoje não, hoje é considerado metástase pulmonar. Outra situação, um indivíduo com gânglio mediastinal, o gânglio não está no hilo, o hilo está bem aqui, né? É onde vem o brônquio e a artéria pulmonar, que é mediastino, com uma grande massa paracardíaca. Esse aqui era o N3, tumor também inoperável, tá? Sem indicação cirúrgica. Só para a gente lembrar, para não passar batido por essa questão, a gente pode usar outros sistemas de estadiamento. Por exemplo, o tumor de células pequenas, o que é mais agressivo, que tem muitas síndromes paraneoplásicas, a gente pode usar um estadiamento diferente, que é chamado de doença limitada ou doença extensa. Essa classificação é feita de acordo com a radioterapia. Se der para fazer radioterapia desses indivíduos em um campo só com um local de irradiação, a gente chama ele de doença limitada. Se for doença que precisa de mais de um campo de irradiação, é a extensa. E, infelizmente, a maioria dos indivíduos tem a doença extensa quando chega para o diagnóstico. É o tipo histológico em que os indivíduos têm mais doença avançada, que menos a gente tem a fazer por eles. Tá bom? Então, só para lembrar, lembrei essa situação para a gente não ficar restrito ao TNM e lembrar que o tumor de células pequenas geralmente traz consigo um diagnóstico, um prognóstico mais reservado e uma doença em fase mais avançada. Bem, para a gente encerrar essa discussão em relação aos grandes tumores, eu vou trazer um caso clínico. O caso clínico é do seu Mário Tecote, 62 anos, que tem dispneia e tosse seca há 3 semanas. Ele refere perda ponderal de 15% de peso habitual dos últimos 6 meses. 15% é muita coisa, até 10% a gente tolera. Né? Ao exame ele tem roncos difusos. Ele realizou uma tomografia de tórax que foi essa aqui. A pergunta é, qual o diagnóstico fácil? Mais provável? Fácil. Fácil mesmo. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nódulos pulmonares. Todo indivíduo que tiver mais de 2 nódulos pulmonares, com mais de 1 centímetro, a probabilidade diagnóstica maior é de se tratar de neoplasia de pulmão metastática. Metástase pulmonar, na verdade. Em mais de 70% dos casos, isso é metástase. Tá? Então, sempre que nós vimos uma tomografia começa cheia de nódulos dessa forma, até prova em contrário é metástase. Isso foi questão na prova da USP de alguns anos atrás. Um indivíduo com nódulos pulmonares nas bases, metástase é mais comum na base, porque ela se dissemina por via hematogênica, e a gente tem mais vasos no pulmão na base. Né? E nódulos de tamanhos variados. Qual a hipótese principal? Metástase. Metástase. Então, o diagnóstico de seu Mário é metástase. Mas o seu Mário quer saber, doutor, mas de onde veio isso? Seu Mário, pode ser do pulmão, é o mais comum até. Às vezes, desses nódulos é o tumor principal e que está dando metástase para os 2 pulmões. Mas a resposta mesmo à sua pergunta está no seu nome. Esses são os tumores que mais frequentemente enviam metástase para o pulmão. Tumor de mama, rim, osso, testículo, cólon e tireoide. Claro que isso não tem uma importância prática tão intensa assim. Né? A gente vai acabar investigando tudo, revira o indivíduo de ponta cabeça. Mas a gente sempre inicia essa investigação, enquanto não sei qual é a causa do nódulo, a gente vai buscar dados que falem a favor de doença nesses compartimentos. A gente sempre vai buscar esses compartimentos inicialmente, mesmo antes de saber se aquele nódulo é neoplásico ou não.
Se os nódulos forem maiores, a gente pode até ter um pensamento adicional. Nódulo com mais de 2 centímetros, geralmente é metástase de adenocarcinoma, principalmente adenocarcinoma de cólon. Costuma dar metástases mais calibrosas, mais volumosas no pulmão. Certo? A rigor, qualquer órgão pode metastatizar para o pulmão. É por isso que a gente vai acabar tendo que revirar o indivíduo de ponta cabeça. Olha como a questão é fácil. Olha como é que a prova é diferente de nódulo de pulmão. O tumor de Pancoast é o carcinoma broncogênico associado tipicamente ao seguinte achado. Atelectasia, todo tumor pode dar atelectasia. Tosse não produtiva, todo tumor pode dar. Hemoptise, todo tumor pode dar. Isso não é típico. Típico é a síndrome de Horner, letra B. Fácil. Não quer saber de estadiamento, ele quer saber besteira. Um homem, 60 anos de idade, alcoólatra e tabagista crônico, compareceu ao pronto-socorro apresentando os seguintes achados semiológicos. Circulação colateral na região peitoral idosos, estase jugular e edema de membros superiores e face. Caramba! Edema de membros superiores e face, edema localizado, não está respeitando a gravidade, é doença vascular. Na aula de neoplasia de pulmão, isso só pode ser compressão da veia cava superior. Tem uma síndrome edemigênica. Será que é cirrose hepática? Não. Cadê o edema periférico? Corpo pulmonar, cadê o edema periférico? Fístula arteriovenosa, não sei porque botou isso aqui. Pericardite congestiva, cadê o edema periférico? Tem que ter edema em membro inferior, tem que ter, se tem uma síndrome edemigênica. Por que vai acumular na cabeça? Então isso vai sugerir, sem dúvida alguma, síndrome de veia cava. Outra, 58 anos, tabagista, procura atendimento por causa de tosse, hemoptise e perda de peso há 2 meses. No exame físico tem circulação colateral no membro superior direito e discreto edema da face e do membro superior direito. Síndrome edemigênica, localizada. Nota-se também discreta turgência jugular. Qual o padrão histológico de neoplasia pulmonar é mais envolvido com essa síndrome paraneoplásica? Que síndrome? Síndrome de compressão da veia cava, porque ele tem edema localizado no segmento superior. Qual é a neoplasia de pulmão? São os centrais. Quais são os centrais? Células pequenas e epidermoide. Qual que mais dá síndrome de veia cava superior? Os células pequenas, porque ele cresce muito rápido e não dá para a veia cava ir se acomodando. Resposta certa, letra D. Só quer saber bobagem. Agora, bobagem não é isso aqui não. Todo tumor de pulmão, nosso grande sonho, o grande sonho, quando a gente encontra o tumor de pulmão, é imaginar assim, puxa vida, eu queria ter visto esse tumor quando ele era apenas um nódulo. Essa é a parte mais importante dessa discussão. Achar um nódulo de pulmão ou achar um tumor enquanto ele ainda era um nódulo é ganhar na loteria. É ganhar na loteria. Então é muito importante entender o que fazer com os nódulos de pulmão. Ainda mais hoje que a gente tem tomografia o tempo inteiro. Os tomógrafos estão muito bons e estão vendo nódulos cada vez menores. O nódulo é toda lesão arredondada que não é massa. Porque massa é mais de 3 centímetros. Se tiver menos de 3 centímetros, é nódulo. Então 3 centímetros é um marco para diferenciar os dois. Massa, até prova em contrário, é neoplasia maligna. Nódulo, até prova em contrário, é neoplasia benigna. A causa mais frequente de nódulo é neoplasia benigna, lesão cicatricial, enfim. No entanto, como pode ser um tumor maligno e como a gente pode curar? Lembra, o tumor de pulmão é o que mais mata, não pode perder a chance de curar. A gente vai sempre tentar fazer essa busca de distinguir entre o nódulo maligno, o nódulo de neoplasia maligna e o nódulo dito benigno. Essa vai ser a nossa tarefa o tempo inteiro. O tempo inteiro nós vamos buscar isso. Quando eu falo maligno, eu não estou dizendo assim, uma doença boa versus uma doença má. Não, quando a gente fala nódulo maligno, é nódulo neoplásico. Porque dentro dos benignos tem doença ruim também. Tem doença ruim, embolia séptica. Quem quer ter embolia séptica? Ninguém. Mas a ideia é separar o que é neoplasia do que não é neoplasia. Para fazer isso, a gente vai lançar a mão de vários parâmetros. Não existe uma verdade absoluta dentro do assunto nódulo de pulmão. A gente vai estudar o indivíduo por inteiro e chegar à conclusão se pode ser ou se pode não ser, para definir a nossa conduta. Que critérios são esses? Primeiro deles, o tamanho do nódulo. Quanto maior, maior a chance de ser maligno. Um nódulo maior que 2,2 centímetros tem uma chance bem mais elevada de ser maligno. A taxa de duplicação da lesão também é importante. Isso é muito interessante. Os nódulos malignos, eles duplicam de tamanho, mas nunca é muito rápido e nunca é muito devagar. Geralmente eles duplicam de tamanho num período que vai de 30 dias a 1 ano e meio. Geralmente é o tempo de duplicação desses nódulos. O habitual é isso. Se o nódulo duplica de tamanho
em menos de 30 dias ou em mais de 18 meses, provavelmente ele não é um nódulo maligno. Provavelmente é um nódulo inflamatório, infeccioso, enfim, tem outra etiologia. Tá? Então, olha que interessante, o período de duplicação ele é intermediário. Fez uma radiografia hoje, tem um nódulo. Daqui a 2 semanas, repete a radiografia, ele duplicou de tamanho, isso não é neoplasia, não. Ah, é uma neoplasia avassaladora. Não, isso não existe. Né? Então, ele demora para duplicar. A idade ajuda, quanto mais jovem, menor a chance de ter um nódulo maligno, né? E quanto mais a idade passa, maior a chance de ser verdade. O cigarro é a mesma coisa. O indivíduo que fuma, principalmente se fumou muito, o risco aumenta. A gente vai pensar um pouquinho mais, vai ficar na dúvida um pouquinho mais em relação à malignidade. As margens do tumor também são outro parâmetro importante. A margem regular fala fala um pouquinho contra, mas a favor de neoplasia benigna, perdão. Enquanto as margens espiculadas, uma margem estrelada, parece um raio de sol, fala muito a favor de neoplasia maligna. Talvez, de todos esses critérios, seja o mais importante para a neoplasia maligna. Olhou o nódulo com margem espiculada aí, cara, não deve ser coisa boa, não. Pensar muito em neoplasia maligna. Os nódulos malignos costumam ser mais densos, mais sólidos, do que os benignos, que às vezes podem aparecer em vidro fosco, uma manchinha mais tênue na tomografia. E um outro dado interessante é o chamado padrão de calcificação. O nódulo ele pode acumular cálcio no seu interior. E dependendo desse acúmulo, a gente pode pensar em malignidade ou não. Por exemplo, existem 2 padrões que falam a favor de nódulo residual. O padrão de calcificação central e o padrão de calcificação homogênea. O nódulo parece uma bolinha de cálcio. Isso não deve ser maligno, não. Não deve. A prova gosta muito de perguntar sobre um padrão de calcificação chamado padrão de calcificação epipoca. O indivíduo tem áreas de calcificação com áreas de gordura no interior do nódulo. Esse padrão de calcificação é o padrão clássico do tumor benigno mais comum do pulmão, que é o amartoma. Existem outros de doença, mas que não é doença neoplasia maligna. Padrão de calcificação em casca de ovo, aparece cálcio em volta do nódulo, como se fosse um ovo mesmo. Isso pode ser visto na sarcoidose e na silicose. Padrão de calcificação em alvo, na histoplasmose. Existem inúmeros outros. Inúmeros outros. O importante é a gente encontrar padrão que não denote neoplasia maligna, como esses aqui. Enquanto o padrão de calcificação central fala a favor de benignidade, quando a calcificação vem um pontinho lá no cantinho do nódulo, coisa estranha. Calcificação excêntrica fala a favor de malignidade. E as calcificações estranhas, as calcificações irregulares, sem uma forma definida, também falam a favor de nódulo maligno. Então vejam que são várias características. A gente vai somando, montando uma pecinha do quebra-cabeça, para ver se a gente vai tender mais para o lado de achar que é neoplasia maligna ou não. Não existe verdade absoluta. E por conta disso, o examinador ele vai ter que deixar muito claro o que ele quer. Ou ele quer que a gente confie que seja benigno, ou ele quer que a gente confie que seja maligno. Isso facilita a resposta dessas questões. Facilita muito. Nódulo de pulmão. Bem arredondado, margens bem regulares e densamente calcificado. Isso era uma lesão residual. Nódulo de pulmão, segmento superior. A imagem não está tão na tela aqui, não ficou tão clara, mas nós temos áreas de calcificação pontuais. Essa é a famosa calcificação em pipoca. Tem áreas de gordura e áreas de cálcio. Isso é clássico do amartoma, que é o tumor benigno mais comum do pulmão. Essa imagem preocupa. Essa imagem é de um nódulo com margens espiculadas. De todos os parâmetros, é aquele que mais assusta. É aquele que mais faz pensar que talvez o indivíduo tenha uma neoplasia maligna. Tá? Então, muita atenção com as margens espiculadas. O que a gente vai fazer, então, na prática? Está aqui o indivíduo, já vi a tomografia, já analisei o nódulo, já perguntei quantos anos ele tem, se ele fuma ou se não fuma. O que eu vou fazer agora? Fácil demais. A primeira coisa que a gente faz no nódulo é ser malandro. E ser malandro é o seguinte: ei, senhor, você tem exame antigo? Tem? Se eu tiver exame antigo, me traga o exame antigo. Por quê? Porque se o indivíduo tiver uma radiografia ou tomografia que mostra que aquele nódulo já existe há 5 anos, é um nódulo de estimação. Aquilo não é neoplasia maligna. Neoplasia maligna duplica em 30 dias a 18 meses. Não pode estar 5 anos do mesmo jeito. Aquilo não deve ser neoplasia. 5 anos é muito tempo. Pode trazer para cá. 2 anos já está bom. Tem um exame de 2 anos atrás? Tenho. Está lá o nódulo? Tá. Isso é um tumor benigno. Não preocupa, não. Sempre que a gente analisar o indivíduo e achar que ele provavelmente tem um tumor benigno, a ideia é acompanhar o indivíduo. E esse acompanhamento vai ser feito até 1 ano e meio, 2 anos.
é o período máximo de duplicação dos tumores malignos. Ah, eu tenho uma radiografia de 6 meses atrás. Ótimo, a gente olha, está igual, vamos acompanhar até dar 1 ano e meio, 2 anos. Certo? Então a ideia, quando a gente suspeita que a lesão não tem nada para pensar em tumor maligno, a gente vai monitorizar. E vai monitorizar até dar um período de 1 ano e meio, 2 anos. Agora, se a cabeça coçou, sei não, viu? Eu estou achando que pode ser maligno. Se a gente achar que pode ser maligno, não durma com a dúvida, nem você nem o paciente. Né? Não é justo com o paciente ficar com essa dúvida. Se a gente suspeita em malignidade, a gente tem que intervir. Tem que intervir. Existem algumas situações que a gente pode até optar por um exame adicional. Ah, eu quero fazer mais um teste porque eu não sei se esse cara vai se dar bem na cirurgia, o risco é aumentado. Às vezes eu penso que é maligno, às vezes eu penso que não é. A gente pode lançar mão de métodos complementares para ajudar nessa distinção. São 2 métodos que a gente pode fazer. Um é a tomografia com contraste. A gente dá contraste para o nódulo. Se o nódulo não captar contraste, se não captar, provavelmente é benigno. Agora, se ele captar, a gente vai continuar em dúvida. Pode ser benigno ou maligno. Agora, os benignos não captam. Então, é um método que pode ajudar a gente a pensar mais que seja benigno. E aí, vou esperar, vamos repetir a tomografia daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses, enfim. Vamos acompanhar sem fazer a cirurgia. Uma outra opção é o PET-TC. A gente faz praticamente a mesma coisa, só que ao invés do contraste, a gente dá flúor com glicose. O tumor que é metabolicamente ativo vai consumir a glicose e vai ficar manchadinho de flúor, né? Que é a metodologia do PET. Se o PET vier negativo, ou seja, o nódulo não captou glicose, porque o nódulo não está metabolicamente ativo, deve ser um tumor benigno. E aí a gente pode ficar acompanhando o paciente com exames. A gente vai continuar em dúvida, tem que continuar pensando que pode ser maligno. Não define que é maligno, mas não diz que é um tumor benigno também. Tá? Na prática, quando a gente acha que é maligno, vai intervir. Vai intervir. A não ser que o indivíduo tenha um risco cirúrgico que não seja tão tranquilo assim. O risco operatório dele seja maior, a gente pode até lançar mão desses outros métodos. Tá? Essa é uma opção que a gente não tem fácil no Brasil, que é a punção com agulha fina. É uma possibilidade guiada através da tomografia. E esse é um exemplo do PET mostrando um nódulo que captou o flúor. Pode ser benigno ou maligno. Se fosse negativo, provavelmente era benigno. Mas aqui pode ser maligno ou benigno, a gente tem que seguir na investigação. Para a gente fechar a discussão dos tumores, lembrar dos tumores de mediastino, que são a estrelinha da árvore de Natal dessa aula de neoplasia, porque dentro de todas as bobeiras que a gente discutiu, essa é a maior delas. O mediastino é dividido em 3 grandes compartimentos, e dependendo do compartimento em que a lesão seja encontrada, a gente vai pensar em tumores diferentes. Como é essa divisão? O mediastino anterior vai da região anterior do tórax até a borda cardíaca anterior. O mediastino médio vai da borda anterior do coração até a coluna. E o mediastino posterior é a coluna. Ponto. Tá? Assim a gente divide os compartimentos mediastinais. Por que isso é importante? Uma massa que surge no mediastino posterior, que é onde está a coluna, deve ser um tumor neurogênico, até prova em contrário. Uma massa que surja no mediastino médio, que é um local onde a gente tem gânglio, por exemplo, pode ser um grande linfoma, uma grande massa linfonodal, enfim. Né? Às vezes cistos benignos, o indivíduo nasceu com um cisto e está lá a vida toda dele. Agora, a prova gosta muito, e a gente não pode errar de jeito nenhum, das massas do mediastino anterior. E são 4, né? O timoma, o teratoma e a tireoide, e também o terrível linfoma, que recebe esse nome para compor a regra dos 4T do mediastino anterior. Não pode esquecer jamais, porque é fácil demais. E a prova pergunta, porque só pergunta bobeira em tumor de pulmão. Só bobeira. Tá? A coisa mais séria que cai na prova em relação ao tumor de pulmão é nódulo, que a gente acabou de discutir. Olha como aparece nódulo de pulmão. Mulher de 65 anos, tabagista 35 anos. Assintomática, com achado em radiograma e tomografia computadorizada de tórax, de nódulo de 1 centímetro, sem calcificações, no lobo superior esquerdo. Ela fuma, mas o nódulo é pequeno. Ela tem mais de 60 anos, mas o nódulo é pequeno. Apresenta radiograma anterior, 18 meses, 1 ano e meio, com o nódulo contendo características inalteradas. Há 1 ano e meio o nódulo está igual. Ela fuma, tem mais de 60 anos, mas caramba, há 1 ano e meio o nódulo está igual. Está igual o nódulo. Né?
Está quase completando os 2 anos que a gente considera como parâmetro para fazer o segmento do paciente. O que a gente vai fazer além de orientar ela sobre o tabagismo? Eu vou continuar acompanhando. Ela está quase completando o período total para se livrar de a gente pensar que seja um tumor maligno. Ah, mas ela fuma. Cara, já foi 1 ano e meio. Nódulo de pulmão sempre, até prova em contrário, é benigno. A chance sempre é maior de ser benigno. De pulmão, de tireoide, enfim, onde quer que seja. A chance sempre é maior de ser benigno. Então essa paciente já tem muito tempo com nódulo estável. Ele está esperando, será, dar 1 ano e meio para duplicar de tamanho? Não, tem alguma coisa errada, deve ser benigno. Tá? Então, nesse caso, é usar bom senso. E o bom senso aqui manda acompanhar a paciente. Outro caso, essa questão muito interessante. O paciente de 64 anos de idade, tabagista de 80 maços ano, foi diagnosticado com nódulo pulmonar de 2 centímetros em exame radiológico de rotina. Grande. Realizou broncoscopia com biópsia que mostrou ausência de malignidade. A conduta nesse momento deve ser broncoscopia. Por que esse cara fez broncoscopia? Broncoscopia não é um método que se presta para investigar os nódulos pulmonares, na maioria das vezes. Sabe por quê? Porque na hora que o broncoscópio está lá dentro do pulmão do indivíduo, o broncoscopista sabe até qual é o local do pulmão, qual é o segmento. Mas na hora que ele joga a pinça para biopsiar, ele biopsia qualquer coisa. Quem disse que foi o nódulo que ele pegou? Ele pode até ter pego o nódulo, mas ele pode ter passado do lado do nódulo e pegou um pedaço do pulmão. Então, fazer uma broncoscopia e dizer que não tem malignidade não quer dizer que o nódulo está bom. Eu não sei nem o que ele biopsiou. Não sei. Então, a broncoscopia com ausência de malignidade não quer dizer nada. Nada, nada, nada. O que esse senhor tem é idade avançada, fumou muito e tem um nódulo de 2 centímetros grande. Quem olhou o caso, o examinador que inventou a questão, ainda deu uma dica para a gente. Disse que alguém fez o exame para buscar malignidade. Ou seja, estão suspeitando de malignidade. A gente não pode dizer para ele assim, senhor, vai de alta, o senhor está bem, fique tranquilo. Não. Letra A, eu vou estadiar o que, cara pálida? Que eu não tenho nem diagnóstico, não vou estadiar nada. Tem que primeiro dar o diagnóstico do tumor. Eu vou dar alta de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ainda que eu confiasse na broncoscopia, tem que acompanhar, porque vai que seja maligno, né? Tomografia de tórax a cada 6 meses, ou seja, eu vou ficar monitorizando, daqui a 6 meses eu vejo de novo o senhor, né, já com metástase, depende do nosso interesse. Letra D, biópsia a céu aberto, perfeito. Tem que investigar, tem que ser agressivo. Ele mostrou indícios para a gente de que o nódulo é maligno. E o principal indício, quer dizer, que pode ser maligno, e o principal indício disso é que alguém fez um exame para investigar. Eu fiz um exame para ver se é maligno. Veio negativo, eu tenho que continuar investigando, cara. Qual é a justificativa para eu abandonar o paciente? Não tem justificativa. Então ele já se entregou no enunciado da questão. Então tem que biopsiar. Acompanhar com radiografia jamais. A gente sempre vai acompanhar com tomografia, até para buscar se existem outras lesões que a radiografia não mostrou. Tá certo? Então tem que biopsiar. A questão não vai deixar dúvida, ou vai deixar muito claro para a gente que tem tudo para ser maligno, ou que tem tudo para ser benigno. Tudo bem? A gente faz um breve intervalo para discutir a radiologia torácica.